Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:01, e uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9 nesta quinta-feira. E tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Detalhe, tá no nosso site, além de ouvir, você pode ver os bastidores dessa rádio super moderna. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais um Radar. Música e conversa boa para você, sempre um bom bate-papo. O nosso convidado hoje é o professor economista Paulo André de Oliveira, e muita gente começa a se perguntar, né? Janeiro, poxa vida, é um mês tão pesado das contas. Paulo vai bater um papo com a gente hoje. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde. Depende do ponto de vista, né, Paulo? Depende da hora que acordou, né? Eu que agradeço o convite, fico contente de estar aqui participando do Radar. Legal, daqui a pouco a gente segue com esse bate-papo aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:10, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui o Paulo André de Oliveira, professor e economista. Falávamos esses dias aqui, né, Joandre, sobre o brasileiro, Paulo, chega no mês de janeiro, tá lascado, né? Num dito bem popular, né? Que é IPVA, é IPTU, é material escolar, é tudo quanto é conta possível, já carrega a dívida do ano passado. O janeirinho é um mês complicado, hein, Paulo? É um mês complicado. É um mês que todas as contas se acumulam, né? Uhum. Na verdade, a gente vê um monte de coisa mas que é difícil de criar um hábito, por exemplo, de poupar o 13º. Você vai falar isso pra pessoa, você vai arranjar até briga, né? Vai arranjar até briga. Porque existem algumas ideias, né? Algumas ideias que, se você não pagasse um 13º e desse 1/12 a mais pra pessoa por mês, talvez funcionasse melhor, né? Isso daí tem artigo que fala sobre isso daí. Mas é como você falou, né? Nós temos agora um monte de despesa, né? O IPVA já está começando, né? Uhum. E o governo do estado, ele dá algumas opções para a pessoa do IPVA, né? Ela pode pagar à vista, pode pagar à vista com desconto de 3%, pode pagar no segundo mês no valor cheio ou em 5 vezes. E sempre fica aquela pergunta, será que compensa? Se eu tenho dinheiro, compensa eu pagar à vista? Matematicamente, sim. É como se você fizesse uma aplicação financeira de 20% ao ano. Parece piada, né? Mas se você pegar... Por quê? Porque quando você paga a primeira parcela que você está pagando 20% do valor do valor do IPVA, você está financiando os outros 80%, vamos dizer assim. Tá? E essa taxa de juros aí, esse 3%, ele é alocado nesses 5 meses que faltam. Na verdade, não são 5 meses, são 4 que você tem de financiamento, que você pagou à primeira vista. E se fizer um cálculo financeiro, dá mais de 1,5%. É como se você fizesse uma aplicação de 1,5%. Então, financeiramente compensa. Agora, o que a pessoa tem que avaliar nessa ideia? Como ela tem muita conta, né? Como você falou, né? Daqui a pouco tem IPTU, tem matrícula de escola e outras coisas. E às vezes dívida do ano passado, né? No setor público chama restos a pagar. Ele talvez não vale a pena a pessoa ter liquidez, né? Ter liquidez, porque corresponde a 20% ao ano, que é 1,5% ao mês aproximadamente. Então, se a pessoa tiver dinheiro e ela tiver certeza que ela não vai precisar parcelar o cartão de crédito, que ela não vai parcelar que ela não vai precisar usar nenhum tipo de empréstimo, né? Porque qualquer empréstimo é mais do que 1,5% ao mês, até o consignado. Se ela tiver certeza absoluta disso, compensa, porque, eu tenho dinheiro sobrando, eu tô com dinheiro aplicado, eu tô com dinheiro lá na poupança que paga 0,7, tô com dinheiro no Tesouro Selic que vai pagar 1,1, então compensa. Sabe que essa questão de liquidez é uma coisa que a empresa pensa muito, né? Por exemplo, se você for numa transportadora que tem aquele monte de caminhão, né? Uma transportadora grande. Se você olhar, 90% dos caminhões ou são financiados ou são consórcio. Por que a empresa faz isso daí? Ela faz isso daí porque ela usa um negócio que chama alavancagem. Olha,
Se eu for pagar um caminhão à vista, eu vou gastar, vamos dizer, R$1 milhão, vai? Eu vou gastar R$1 milhão. Se eu comprar ele num consórcio, que apesar de ter taxa de administração, ou financiar ele numa taxa baixa, o próprio caminhão paga a conta. Entende? E eu fico com aquele dinheiro para ter liquidez. Tá. O que é liquidez? Algum imprevisto, né? Então, voltando ao negócio do nosso IPVA, financeiramente, matematicamente, ali na ponta do lápis, compensa. Né? Mas a pessoa tem que ter certeza que ela não vai entrar em fria. Agora, é um mês complicado, mas que o brasileiro já sabe que vai ser complicado. Então, você citou logo no comecinho da entrevista aí, poupar o 13º, né? Para poder amortizar todas as contas que a gente tem em janeiro. O brasileiro não tem essa cultura, né, Paulo? Então, pega o 13º. O 13º é significado de festa, de compra de Natal. Então, o 13º é para compra de Natal. Poderia ser usado para pagar a conta, né? Para amortizar alguma coisa nesse sentido. É o sentido que a pessoa, é a história que a gente fala de educação financeira, né? Educação financeira. Aliás, tem um monte de coisa que é difícil de você colocar na cultura popular como um todo, porque nós fomos treinados durante muito tempo a não agir desse jeito. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: você fala assim, olha o que a administração financeira fala para você. Você tem que ter pelo menos 6 meses de salário guardado. Por quê? Se eu perder o emprego, eu consigo me colocar em pelo menos 6 meses. Uhum. Você tem que guardar de 10% a 20% do seu salário bruto, né? Então, são várias culturas. Mas isso daí vem de tempo, sabe? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, e todo o esforço de guerra dele estava lá voltado, todo o esforço produtivo dele estava voltado para a guerra. Uhum. Então ele produzia aviões, ele produzia tanques, tudo lá nos Estados Unidos, todas as indústrias estavam voltadas para isso daí. Então a indústria de consumo parou, a construção civil parou. E o que eles fizeram? Olha como é antigo isso daí. A taxa de juros deles foi baixíssima durante a Segunda Guerra Mundial, para financiar os esforços de guerra. Terminou a guerra, tal, e esse pessoal voltando para os Estados Unidos. O que esse povo vai fazer? Certo? Então, o presidente da época, não foi o Roosevelt. Quando entrou na Segunda Guerra era não era o Roosevelt, não. Bom, fugiu da cabeça. Daqui a pouco a gente lembra. Ele foi avisado que se ele não fizesse alguma coisa do ponto de vista econômico, eles iam entrar em recessão e talvez até numa depressão econômica, porque aquele pessoal não ia ter o que fazer. Mal tinham saído da depressão de 39, né? 36, de 29. 29. Foi até 36. Eles saíram em 1936. Então, o que eles fizeram? Eles mantiveram a taxa de juros extremamente baixa, e esse pessoal que veio lá da Europa para os Estados Unidos começou a trabalhar nas indústrias de bens de consumo, automóveis, construção civil, fabricar eletrodomésticos. Só que ele precisava que as pessoas consumissem. Então manteve-se a taxa de juros baixa e se incentivou o consumo. Então a renda americana e a produção americana depois da Segunda Guerra se baseou no consumo. E isso virou uma cultura. Virou uma cultura do americano. No Japão foi o contrário. No Japão se criou a cultura da poupança, porque o Japão estava dizimado, né? Então o imperador japonês falou: olha, nosso país está destruído. Teve até o plano Marshall para ajudar os japoneses, e a gente tem que reconstruir o país, então a gente precisa poupar, produzir e poupar, né? Então o japonês tem a cultura da poupança, o americano tem a cultura do consumo. A gente americanizou o nosso... Nós absorvemos essa cultura do consumo também, tanto que a nossa cultura é muito envolvida com a cultura americana, né? Só que lá ganha-se mais do que cá. E a gente não consegue manter, talvez, a liquidez que o americano tenha. Bom, vários mecanismos financeiros que existem nos Estados Unidos, nós estamos começando até agora, né? Uhum. Por exemplo, o cara pode refinanciar a hipoteca do imóvel várias vezes e em partes. Isso é uma coisa muito recente que a gente tem aqui. Eu tenho um imóvel, eu posso hipotecar ele inteiro e usar aquilo lá como financiamento. O americano tem isso daí faz 50 anos, né? E não é só uma questão de renda, não dá para negar que a renda americana é muito maior do que a nossa, né?
mas eles têm meios de financiamento muito mais amplos do que o nosso. Só que uma coisa que também favoreceu muito, né, foi que até a década de 80, por exemplo, a gente não tinha tanta informação do consumo das pessoas. Então hoje a gente vive uma cultura de uma idolatria ao consumo também, né? Então é meio complicado. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar com o Paulo, falar sobre contas, né, ainda. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra cá no 3440-1009. Radar Prever FM. Prever FM 12:25 e voltamos com o Radar. Música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo Paulo André de Oliveira, professor e economista. Paulo, já te ouvi falar várias vezes sobre algumas modalidades que o brasileiro se utiliza como se fosse uma tábua de salvação, mas na verdade é uma corrente para se enforcar ainda mais. Rotativo do cartão de crédito, né? Usar o limite que tem do cheque especial. Tem muita gente que usa, e não tem outra forma, né? Não tem para onde se socorrer, mas tem muita gente que usa o limite do cheque especial como rendimento, né? Então, por exemplo, eu ganho 3, o meu limite é 3, pô, tenho 6 para gastar. Isso acontece a todo momento, né, Paulo? Você sabe que essas duas coisas, as duas modalidades que você falou, tanto o cheque especial como o rotativo do cartão de crédito, são as maiores taxas de juros do mercado. Sim. Né? Então, só para falar, vamos falar uma coisa, um de cada vez. O rotativo do cartão de crédito, eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas é bom falar, né? Que é aquele, você tem um cartão de crédito, sua fatura é de R$1.000, vai aparecer lá no cartão de crédito, pagamento mínimo R$200. Sobrou 800. Esses 800 é o crédito rotativo. Então você vai pagar na próxima fatura com uma taxa de juros em torno de 14% Nossa. ao mês, né? Então, na verdade, quando você faz isso daí, praticamente você tá com a conta inteira de novo, né? Isso daí não tem como você sair dessa ciranda, a menos que você fique muito poucos dias, mas conscientemente você deixar de pagar a fatura inteira do cartão de crédito é uma coisa errada, né? O ideal é você pagar 100% do cartão de crédito, né? Sempre. O cartão de crédito é uma ferramenta excelente. Você consegue parcelar, você consegue fazer um planejamento financeiro, né? Eu consigo comprar um monte de coisa no cartão. Recebe até alguns benefícios em troca, né? Então o cartão de crédito é excelente. Você só não pode usar o crédito rotativo, certo? Você não pode usar o crédito rotativo. Usou o crédito rotativo, ele vai te corroer mesmo. E o cheque especial, como você falou, né? Ele começa a fazer parte da renda da pessoa. Também é uma taxa de juros extremamente alta, 8%, 9% ao mês. Cheque especial, o limite de crédito, nem cheque a gente usa mais, né? E isso daí, quando a pessoa entra nessa ciranda aí, se ela tiver oportunidade de ter um crédito consignado, que é aquele que desconta em folha de pagamento, né? E quitar ou o rotativo do cartão ou quitar o cheque especial é a melhor coisa que ela pode fazer. Pagar mais barato. Se ela não tiver essa modalidade, se ela conseguir alguma coisa a 5% ao mês e conseguir, né? Porque agora o cartão de crédito ele tem que dar opção para a pessoa, né? Tem que dar opção. Se ela ficar 30 dias no crédito rotativo, tem que dar opção por lei. Ah, tá. Então isso recente aparece, isso, né? É recente. Eu acho que é do ano passado, ou 2024, não me lembro. Tem que dar opção, mas mesmo assim os juros é alto. Então, tem que sair do cheque especial de qualquer forma. Do cheque especial e do crédito rotativo. Então, eu tô devendo lá R$1.000 no crédito rotativo. Empresta um pouco mais, parcela em 12, 24 vezes e sai disso daí, né? Mesmo que ela fale assim, eu vou financiar eu tô devendo aqui 2 no cartão, 2 no cheque especial, 4.000. Eu vou no banco do Joandre lá, financio 4.000. Mas em 48 vezes eu vou pagar 8. Mesmo assim compensa. Compensa porque, na verdade, a gente tem que ser realista com umas coisas, né? Às vezes a pessoa não pega o financiamento porque ela acha que ela vai pagar o dobro. Mas o dinheiro, na verdade, ele tem valor no tempo. Então você tem o dinheiro, ele perde valor. R$100 hoje é diferente de R$100 daqui a 48 meses, não compra a mesma coisa, então ele perdeu para a inflação. E ele tem o valor dos juros, né? Então a gente tem que fazer o que a gente chama de desconto.
né? Você trazer o dinheiro do futuro pro presente numa taxa de juros. Então compensa. Compensa porque senão vai chegar um determinado momento que ele não vai mais conseguir pagar. Então é importante mesmo que ela tenha que fazer isso daí. Né? E uma coisa também, que não adianta você fazer um financiamento e você não mudar os seus hábitos. Certo? Porque é o seguinte, por que você entrou no cheque especial? Por que você entrou no crédito rotativo? Você está gastando mais do que você ganha? Se você está gastando mais do que você ganha, você tem que fazer uma análise do que está acontecendo. E quando eu falo fazer uma análise, né, pega um pedaço de papel, né? A gente falava papel de pão, né? Aquele embrulhado pão. Só tô falando de coisa antiga, né? E separa lá o que você ganha e no que você está gastando, para descobrir onde é que está indo o dinheiro. Não adianta, a gente tem que ser realista com as coisas, né? E ver o que você pode cortar. E nas mínimas coisas, né, Paulo? Por exemplo, eu conheço gente que compra 10 pães todo dia, come 3. Sobra 7, joga fora. Vai economizar. Pega aí R$4 no pão todo dia que ele gasta, multiplica isso daí por 30, né? Então, são coisas mínimas, né, no dia a dia. Sim, porque na verdade a pessoa costuma fazer conta somente dos valores grandes. E você quer ver mais uma coisa que a pessoa esquece? E o pequeno se transforma numa bola de neve, né? Sim, sem dúvida. Quer ver uma coisa que as pessoas esquecem? Isso daí é dado do Serasa. A pessoa comprou, sei lá, um celular lá em 36 meses. Quando ele chegar na terceira, quarta parcela, ele esquece que ele ainda está pagando a parcela. Não, é fato. É fato. Daí ele entra em outra prestação. Daí ele tem 2 prestações pesadas. Entendeu? Então, o Serasa sabe disso daí. Ele sabe disso daí. A pessoa deixa de controlar. Sabe? Às vezes eu escuto as pessoas falar, por exemplo, da pessoa ser metódica. Cara, não tem como você não ter algum método na vida. Senão a coisa fica aleatória demais. Né? Então, esse controle financeiro tem que ser feito mensalmente. Não precisa ser um rigor absurdo, mas precisa ser feito. E o Serasa sabe que a pessoa esquece disso daí. Quer ver outra coisa que as pessoas imaginam que o banco quer e não é verdade? O banco quer que você fique no cheque especial porque ele quer ganhar juros. Não. O banco quer que você pague juros para ele, mas ele prefere que você pague num financiamento de um automóvel, que você pague num crédito ao consumidor, no consignado. Por quê? Porque ele quer receber. Né? E, inclusive, por que os juros do cheque especial e do cartão de crédito é tão alto? Porque não é um dinheiro sem garantia. Por exemplo, você entra numa empresa, a empresa fala assim para você, você vai ter que abrir uma conta lá em tal banco. Você já abriu a conta, o gerente do banco, olha, você ganha, pelo seu salário, você já tem um cheque especial de tanto. Certo? Então ele quer te agradar, né? Então, na verdade, isso daí é uma coisa perigosa e a pessoa precisa ser esclarecida disso daí. O banco está fazendo isso para te agradar, para você usar eventualmente. Você quer ver um banco que faz uma campanha forte para você não entrar no cheque especial dele? O Itaú. Então não quer que você entre no cheque especial dele. Porque ele quer que você continue pagando e sobrevivendo. Porque quando a pessoa chegar num ponto que ela não consegue mais pagar, que danou-se tudo, né? O que ela vai fazer? Ela vai deixar o nome dele pro SPC, pro Serasa, e daí o banco não vai receber. Não, mas o banco vai processar ele. Depende do valor. Valor muito baixo não vale a pena. Não compensa. Então espera-se aqueles 5 anos, fica aquele cara ligando pro cara lá, vende-se a dívida e o cara fica recebendo o telefonema durante 5 anos. Diferente de um bem de consumo, né? Como é um carro, uma casa, o banco pode tomar. Sim. Né? O dinheiro não. Então, na verdade, né, essa questão aí da gente usar o crédito e tal, é a história de você usar o crédito consciente. Mas eu acho que o mais difícil, por exemplo, quando abriu a conta lá do funcionário da empresa, tem que esclarecer pro cara, olha, isso aqui é um limite, se você entrar nisso aqui você vai pagar juros, né? Isso aqui pode virar uma bola de neve. Tem empresa que ela contrata pessoas para dar palestra de educação financeira, porque aquilo lá começa a virar um problema dentro da empresa. A pessoa não consegue trabalhar direito, né? Ela não consegue trabalhar direito porque ela tá tensa, né? Não sei como é que eu vou fazer esse mês. Isso não é bom nem para a empresa e muito menos para a pessoa. Não vai produzir. Ô Paulo, o que é que mais pesa no bolso do brasileiro? É a inflação, juros ou os impostos? Você sabe que
quando a gente faz o cálculo da inflação, a gente tem um monte de índice, né? Aquela sopa de letrinhas, mas eles têm uma lógica boa. Por exemplo, eu vou falar do índice oficial, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele acredita que a gente gasta em torno de 20% da nossa renda com alimentos, 17% com habitação e tal. Impostos, gente, a gente gasta mais ou menos 34%. Quando você está falando do rendimento bruto da gente. Só que é importante a gente fazer um diferencial nisso daí. Conforme a renda do assalariado vai aumentando, a carga tributária dele de renda vai aumentando também. Então são os impostos diretos. Existe uma faixa de renda que é baixa, que é o pessoal que recebe benefício social, o imposto é negativo. Ele está pagando lá quando ele compra o feijão, quando ele compra o pão? Paga. Só que ele recebe mais do governo do que ele paga de imposto. Né? Então eu diria hoje, agora eu sei que eu fugi um pouco, mas eu diria hoje que a inflação, mesmo a gente tendo emprego, a inflação tira uma sensação boa das pessoas, né? Porque os preços subiram e ficaram no alto. E quando ela começa a pagar juros, ela corrói mais a inflação também. E corrói mais a renda dela também. Então, um argumento que a gente usa para a pessoa fazer poupança, que a pessoa fala, sabe o que a pessoa fala para você? Fala assim, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Nossa, daqui você escuta direto. Então você tem que argumentar com a pessoa que ela vai poder consumir mais se ela fizer poupança. E é verdade. Vamos supor, eu ganho R$2.000, estou pagando R$200 de juros. Se eu não pagar isso, no mês que vem ele vai ser 400 e assim vai por diante. Se ao invés de eu pagar R$200 de juros, eu guardar esses R$200, eu vou conseguir consumir muito mais e vou ter um estresse menor. Então eu acho que, como você perguntou, Jones, que a inflação dá uma sensação muito ruim para a pessoa, porque os preços subiram e ficaram no alto, apesar da inflação estar baixa, né? E os juros corrói o orçamento da pessoa. Só para finalizar essa ideia de inflação, às vezes a pessoa, quando se fala que a inflação está baixa, não quer dizer que os preços não estão subindo, quer dizer que ele está subindo devagar. Ou seja, você está se enterrando de qualquer forma, né? Tem muita gente que fala, né? Fala, a inflação tá tanto ao mês. Mas o mercado está subindo muito mais. Quando que essa inflação tá só isso, né? Estão maquiando essa inflação, não dá essa sensação para a população, para aquela pessoa que ela não entende como funciona a escalada da inflação? Com certeza. Para começar, cada um de nós tem a inflação é maquiada no Brasil, Paulo? Não. Não? Não. Bom, quem sou eu para falar uma coisa 100%, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que não pelo seguinte, nós temos, ela é calculada pelo IBGE, pela Fundação Getúlio Vargas, pela FIPE, pela Ordem dos Economistas, e elas são parecidas, né? Por que tem tanto índice de inflação? Porque o jeito de coletar os preços é diferente. Então, por exemplo, o IPCA é uma inflação do varejo, é uma inflação que coleta o preço lá na gôndola. A nossa inflação ano passado foi de menos de 5% do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor, que é o que reajusta salário normalmente. Mas se você pegar o IGPM, que é a Fundação Getúlio Vargas que calcula, ela foi negativa. Mas o cálculo dela é lá na empresa, é lá no atacado. Então, qual é que é a diferença? Por que o IGPM deu abaixo de 0 e o outro deu acima de 4%? Porque um está olhando o preço no varejo, o outro está olhando o preço dentro da fábrica. Entendeu? Mas essa sensação que as pessoas têm que tá tudo errado é por causa cada um tem inflação pessoal. E outra coisa, né? A pessoa olha o aumento de preço. Ela não olha quando baixa. E a inflação é uma média ponderada. Média. Ponderada, inclusive, né? Por exemplo, coisas que não são usadas pela população têm um peso mínimo ou até não existe no cálculo da inflação. Dá um exemplo. Vamos lá. O caviar não está no cálculo da inflação. É assim, como é que é feito o cálculo da inflação? Primeiro, é feita uma pesquisa na população que chama pesquisa de orçamento familiar. Tá. Essa pesquisa é feita mais ou menos a cada 10 anos, para saber o hábito de consumo. Uhum. E ela é dividida por faixas de renda das pessoas também, certo? Então, quando eu falei de que a gente gasta em torno de 20% com alimentos, não é um chute. Pra você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, quando isso foi feito a última vez, se eu não me engano foi 2018, que o IBGE fez, a FIPE fez.
eles pesquisaram 150 mil lares. Olha o tamanho da amostra, na cidade de São Paulo, né? E pagava para essas pessoas preencher a planilha onde elas gastavam o dinheiro, de todas as faixas de renda. Aí as coisas são colocadas peso. Olha, quanto que as famílias gastam da renda dela em torno de alimentos? Em torno de 20%. Transporte, em torno de 17%. Né? Lazer, então são grupos, são 9 grupos. Feito isso daí, né? Você tem uma ponderação. Se a alimento subiu 10%, ele vai ter um peso de 20% só. Então, os alimentos subiram 10%, então quanto que vai ter na inflação? 2%, que é 20% de 10%. Mas o transporte caiu 5%. 5% de 17%. Entende o que eu tô querendo dizer? Então ele é para cima e para baixo. Agora, comer todo mundo come, mas e se eu não usar que transporte que subiu? Subiu a gasolina. Mas eu ando de ônibus. Passar de ônibus aqui em Botucatu é a mesma faz 6 anos. Então não tive inflação. Entendeu? Aí eu uso van, mas o cara reajustou a van que eu vou na escola. Então a minha inflação é diferente. Tá. Eu tenho um filho em escola particular e você tem escola pública. Para mim interessa o aumento da escola e assim por diante. Então cada um de nós temos uma inflação particular, né? E isso daí dá sensações diferentes. E olha que o índice de inflação, ele quer transformar num número só faixas de renda que vai de 1 a 40 salário mínimo, que é a faixa, de 516 produtos. É muita coisa. Então as sensações são diferentes, mas ela é bem feita assim. Como é mais fácil entender com o professor, né? Bem mais. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM. Prever FM, 12:44. Voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa até 1 da tarde. E hoje nós estamos recebendo aqui o Paulo André de Oliveira, professor e economista. Paulo, uma pergunta aqui de leve, provocativa, tá? Se o senhor fosse ministro da Economia por um dia, o que faria primeiro? Imagina sentar, chegar lá, Paulo, no seu gabinete lá de ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, tanto faz o nome, né? No governo Bolsonaro era ministro da Economia, né? Agora voltou ministro da Fazenda. O que você mudaria, Paulo? Você tem um dia só. Depende se a gente tivesse um poder infinito, né? Porque na verdade, quando eu vou responder, mas eu vou falar um pouquinho do Haddad. O ministro Haddad foi muito criticado por causa da formação dele. Ele é advogado, ele fez mestrado em economia, eu acho que a formação dele é espetacular, na verdade, né? Tem doutorado em filosofia e tal. Mas se você olhar os assessores dele, tem uma formação em economia muito melhor que a dele. Não tenha dúvida disso daí. Mas eu acho que o ministro da Economia, ele tem que ser principalmente político. Exato. Porque é um monte de forças, né? É um monte de forças. Você tem que contrariar o Congresso, né? Você tem que fazer uma série de coisas, né? Então, eu acho que o cargo de ministro é um cargo que o cara tem que conseguir fazer articulação. Eu acho que o ministro da Economia que teve mais, não sei se era a Economia ou da Fazenda na época, mais resultado nos últimos 50 anos foi o Fernando Henrique. Que era sociólogo, mas que era um político habilidoso, né? E tinha toda uma equipe daí, Rubens Recupero, até o Ciro Gomes junto com ele. Sim, Gustavo Franco, isso, o Edmar Baixa, gente top mesmo, né? E mesmo assim podia ter dado tudo errado. Né? E eu acho que, indo a essa pergunta aí, né? Eu acho que é uma coisa difícil de responder, porque voltando à história que a gente estava falando aqui, né? Voltando aqui à história que eu estava falando, que a pessoa tem que fazer um orçamento doméstico, que tem que ter educação financeira. Nós temos essa dificuldade, né? O governo gasta mais do que arrecada. O governo gasta mais arrecada e ele vai criando situações todos os dias aí para gastar mais dinheiro ainda que ele não tem. Então, porque a gente tem receita e despesa, a despesa é maior do que a receita, certo? Eu não sei se, agora voltando à pergunta, se eu tivesse um poder, teria que ter um poder infinito também, já que a gente tá brincando, né? Eu tentaria ter uma tendência do gasto público mais saudável. O que eu tô querendo dizer é que mesmo que fosse no longo prazo, se fosse possível criar uma regra
Para a gente diminuir o endividamento público, a gente ia conseguir diminuir a taxa de juros. Só que, né, se a gente conseguisse ter uma solidez financeira de longo prazo, isso seria um grande avanço. Porque um dos motivos da gente ter uma taxa de juros tão elevada como a gente tem hoje, e a gente vai sentir isso na economia, já estamos sentindo, é porque a gente gasta mal. A gente gasta mal o dinheiro. Só que você fala assim, por que o Banco Central mantém uma taxa de juros alta e o governo continua forçando gasto, forçando consumo? Porque eles têm objetivos diferentes. Uhum. O objetivo do Banco Central é controlar a inflação. O objetivo do governo federal é manter a sensação econômica positiva, porque nós estamos num período eleitoral, inclusive. Agora, uma coisa que tem que ser tomado muito cuidado quando a gente está nessa tendência de controle de gasto público, não exagerar também. Por que não exagerar? O Chile, se você pegar o Chile, ele é considerado um exemplo do ponto de vista econômico ortodoxo. O que é? Usar a cartilha mesmo, né? Tudo que a literatura econômica demonstra através dos anos, usar aquela cartilha. E teve protestos fortíssimos no Chile contra a política econômica. Porque quando se você quiser resultado mais rápido, você vai cortar gastos sociais, você vai ver gente aumentar a miséria. Se você olhar, por exemplo, que no atual governo, o índice de miséria diminuiu, mas aumentou a intervenção do governo, entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Bolsa Família, o Bolsa Família é uma coisa ruim, o Bolsa Família devia acabar? Não, de jeito nenhum. O Bolsa Família, ele é importante porque uma grande parte da população, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, isso é um problema mundial, ele não tem capacidade de gerar renda. Certo? Então, a gente tem que ter políticas públicas que ajudem a pessoa a gerar renda. Então, o problema é a forma como ele é utilizado, né? E eu acho que ele é utilizado, assim, boa parte dele é muito útil, né? Mas boa parte dele não é utilizado como deveria ser. Então, o que cabe ao governo? Aumentar a fiscalização. Veja o que aconteceu com as bets, né? Tiveram que fazer uma regra aí para a pessoa parar de apostar o dinheiro do Bolsa Família. Agora, falar que eu sou contra o Bolsa Família, não sou. Né? Eu acho que é só uma questão de critério e é uma dificuldade muito grande. E voltando a falar de gasto público, é uma pressão imensa para aumentar o gasto público. Né? Por exemplo, nós não perdemos as pontes aqui em 2020, né? Foi um gasto público violento, né? Que o governo do estado, eu não sei se veio do governo do estado ou do governo federal, eu sei que de ambos. De ambos. E se o governo falar assim, não, você me desculpa, mas isso daí vai estourar o orçamento, vocês fiquem sem ponte aí. O Rio Grande do Sul teve aquela catástrofe climática. Vocês me desculpem, mas está fora do orçamento, nós não vamos ter arranjar dinheiro. Eu acho que tem que ter critérios, né? E quando a gente entrou em crises fortíssimas, como foi o caso, por exemplo, da pandemia, né? Que foi criado o auxílio emergencial, eram coisas necessárias, né? Então, eu gostaria de ter o poder, Joanes, de conseguir saber, né? Porque eu não sei, né? Como fazer uma política pública que a trajetória do endividamento público diminuísse de uma forma consistente, que não fosse tão cruel assim para a população de menor renda. Ô Paulo, nessa reta final do nosso bate-papo aqui, 2026, o que você espera dele? O que você está esperançoso dele com relação à economia? Nós temos aí algumas guerras que já estão batendo a nossa porta, né? Até 2 anos atrás, 1 ano atrás, a gente nem poderia imaginar isso. O que externamente pode influenciar a nossa economia em 2026? Olha, por exemplo, essa ação, não vou falar invasão, vou falar ação dos Estados Unidos em relação à Venezuela, né, que foi lá, que ela está tomando uma atitude em relação à Venezuela que não saberia dizer exatamente se eles querem tomar o poder. Eu tenho a impressão que o maior problema do que a gente está vivendo no mundo em relação às guerras é abrir precedentes. A China já falou que ela tem interesse em Taiwan, que Taiwan é considerada uma província rebelde. A Ucrânia, né, também é considerada uma situação de rebeldia por conta aí dela querer entrar na OTAN e tal. Não estou justificando eles, tá?
Agora, em relação ao Brasil, eu acho que o maior problema pra gente é como a gente vai tomar partido nisso daí. Né? Eu acho que a gente tem que ser meio pastel mesmo, assim, sabe? Um negócio assim meio... Se equilibrar entre os dois. Porque nós somos frágeis nessa história toda, né? Então, pro ano que vem, para esse ano, na verdade, né? Eu espero que não se torne uma escalada mundial. Eu não acredito exatamente nisso daí. Mas, agora falando do ponto de vista interno, né? Nós vamos ter eleições, nós vamos ter Copa do Mundo e tal. A previsão do PIB para esse ano aqui é de crescer 1,8%, menos do que em 2025. Então, algumas medidas do governo vão ajudar a amenizar isso daí, que é, por exemplo, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Né? Mas eu acho que nós não vamos ter um ano de grande desaquecimento econômico, não. Tá. Eu acho que a gente vai ter um ano de consumo. Eu acho que o desemprego, que nós vamos continuar com o emprego em alta esse ano inteiro, porque o governo vai agir para isso daí. Tem interesse em agir? O que me preocupa é a ressaca. A ressaca de 2027. Vamos chegar lá em dezembro, janeiro de 2027. Quem lembrar, se as pessoas lembrarem quando a presidente Dilma foi assumir o segundo mandato dela, não sei se vocês se lembram, mas a economia estava bombando. Bombando em termos, né? Ela estava super aquecida. E ela, quando ela assumiu o segundo mandato, ela colocou o Joaquim Levy como ministro da Economia, que é um cara super ortodoxo, uma excelente formação, né? Eu acho que ele é competente, inclusive. Mas ela viu que ou ela freava o gasto público ou a gente ia capotar. Entendeu? Porque é o seguinte, como é que o gasto público é financiado? Ele é financiado pelos impostos e como a gente gasta mais do que arrecada, é financiado pelo mercado financeiro, né? A gente não pode chegar num ponto que o mercado financeiro pare de financiar os gastos públicos, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Os juros elevados, ele não serve somente para desaquecer o consumo, ele serve também para que as pessoas continuem guardando dinheiro, e quando eu falo guardar dinheiro, é emprestar dinheiro para o governo. E só para, né, ter uma frase que as pessoas confundem, né? Mas o mercado financeiro é cruel, o mercado financeiro é isso, o mercado financeiro é aquilo. O mercado financeiro somos nós. Você está com dinheiro guardado, você está recebendo juros, você é mercado financeiro. Você está usando o mercado financeiro. Você financiou lá para comprar uma televisão ali na Rua Mando? Você está usando o mercado financeiro. Tem que ter alguém guardando para que você receba lá. Você consiga financiar a televisão que você está querendo. Então, para nós, é extremamente perigoso a gente deixar esse sistema ruir, né? E não é o mercado financeiro, o banco tá ganhando dinheiro. Não. Quem tá guardando dinheiro tá ganhando dinheiro com esses juros elevados, né? Então, eu acho que o meu medo mesmo é a ressaca de 2027, né? Ou o final de 2026. Vai ser um ano assim, que eu não acredito que até as eleições a gente vai ter desaquecimento, não. Não acredito mesmo. Nem do ponto de vista de consumo, nem de emprego, acho que a gente vai continuar aí bastante acelerado. Muito bem. Paulo, obrigado pela sua presença, pela sua aula. Sempre economia fica muito fácil com o Paulo André, viu, João? Obrigado, Paulo. Obrigado vocês, eu agradeço o convite. A gente se conhece há muito tempo, né? Bastante tempo. Júnior, então é uma honra para mim também estar participando aqui, conhecer o Joane César. Obrigado, Paulo. E eu fico muito feliz de estar participando, né? Eu acho que o professor gosta de falar, então estamos aí. E logo a FATEC começa a aula quando? É início de fevereiro, a data exata eu não lembro, mas é início de fevereiro. Espero encontrar meus alunos por lá. Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado. João André, eu volto às 5 com Acontece no Ar. Legal. E o Radar volta amanhã a partir do meio-dia, e essa e outras entrevistas você assiste na íntegra no nosso canal no YouTube. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.